A perna fantasma. Pietro Brum, meu tetravô paterno, embarcou em um navio no final do século XIX, como tantos italianos pobres, em busca de uma utopia que atendia pelo nome de América. Pietro queria terra, sim, mas o que o movia era um território de outra ordem. Ele queria salvar seu nome, encarnado na figura de meu bisavô Antônio. Pietro fora obrigado a servir o exército como soldado por anos demais, e lutou pela Áustria, na guerra contra a Prússia. Ele conhecia a sorte que tinha de ter sobrevivido não só às batalhas todas, mas também aos invernos e à fome. Não queria que Antônio tivesse o mesmo destino, já que o mais provável para um soldado era morrer, e cedo. Havia chegado a hora de Antônio se alistar, e o pai decidiu que não perderia seu filho. Fugiu com ele e com a filha, Luígia, para o sul do Brasil. Como desertava, meu bisavô Antônio foi levado em um bote até o navio que já se afastava do porto de Gênova. Embarcou como clandestino. Meu tetravô, Pietro, tinha um motivo forte para salvar seu último filho homem e sua descendência. Giuseppe, seu outro filho, fora estrangulado. O menino de 15 anos se distraiu pastoreando e os animais comeram a grama do vizinho. Motivo suficiente para perder a vida. Sua mãe, minha tetravó Teresa, morreria de tristeza mais tarde. Os tempos eram assim. Pietro queria terra para plantar um filho e um nome. Por esse desejo feroz, atávico, ao mesmo tempo sacrificou e salvou a família. Em Udine, na região Itália de Friuli, ele deixou seus mortos e a mulher e as filhas mais velhas. Foi assim que os Brum, a árvore que me inscreve numa linhagem, se separaram. Não como um adeus, mas como um esquartejamento. Se as mãos que estrangularam um menino haviam destroçado simbolicamente a família, o oceano era a faca que separaria literalmente seus membros. A mãe permaneceu com o filho morto, o pai fugiu com o filho vivo. Ao desembarcar do Brasil, em 10 de fevereiro de 1883, Pietro declarou o nome completo. O funcionário do Império, como aconteceu tantas e tantas vezes, registrou conforme ouviu, tornando-o, no mundo novo, Brum, com M. Meu pai, Argemiro, filho de José, neto de Antônio e bisneto de Pietro, tomou para si a missão de resgatar essa história e documentá-la. É este, afinal, o sentido da literatura da vida real, ou pelo menos um deles. Tentar amalgamar pela linguagem o que foi separado pela carne. Mas a palavra é desde sempre insuficiente para abarcar a vida, e aquele que escreve se condena ao fracasso. Se esta é a maldição, é também a beleza pungente dessa busca. No início dos anos 1990, cogitamos reivindicar a cidadania italiana. Possuímos todos os documentos organizados numa pasta, mas entre nós existe essa diferença na letra. Antes de ingressar com a documentação, seria preciso corrigir o erro do burocrata do governo imperial que substituiu um N por um M. Um segundo ele deve ter demorado para nos transformar, e com certeza morreu sem saber. E se soubesse, não teria se importado, porque era apenas o nome de mais um imigrante a bater nas costas do Brasil, despertencido de tudo. Cabia a mim levar essa empreitada adiante, e não pude. Assim como nunca fui capaz de alcançar Udine e tentar descobrir o que aconteceu com aqueles que permaneceram, embora já tenha estado na Itália várias vezes. Numa delas estive a meia hora de trem da terra onde começamos, ou continuamos, e não embarquei nesse trem. Houve a vez em que estive quase ao lado, e não dei o passo. Eu suspeito que não quero juntar o que foi separado, por não acreditar nessa possibilidade. Não poderia voltar a ser uma Brum com N. A palavra é o outro corpo que habito.
Eu não sei se existe vida após a morte. Desconfio que não. Sei que para mim não existe vida fora da palavra escrita. Só sei ser por escrito. No meu nome carrego o que sou e o que não sou. Sustento o que busco e não alcanço. Assim, tem uma criança cantando. Vou fechar. Oi, filho. Oi. Ah, daqui a pouquinho. Só tô terminando de gravar um vídeo, tá? Eu suspeito que não quero juntar o que foi separado, por não acreditar nessa possibilidade. Não poderia voltar a ser uma Brum. A palavra é o outro corpo que habito. Eu não sei se existe vida após a morte, desconfio que não. Eu sei que para mim não existe vida fora da palavra escrita. Só sei ser por escrito. No meu nome carrego o que sou e o que não sou. Sustento o que busco e não alcanço, assim como o vazio entre as letras, o incapturável em mim, o indizível que também me constitui. Há uma autonomia na forma como damos carne ao nosso nome com a vida que construímos, e não com a que herdamos. E há a história que veio antes, barro para criar uma existência que se sabe menos autônoma do que a modernidade promete. Podemos desconhecê-la, mas de algum modo ela ainda estará lá. Eu escolho a memória. A desmemória assombra porque não a nomeamos. Respira em nossos porões como monstros sem palavras. A memória não. É uma escolha do que esquecer e do que lembrar. E uma oportunidade de ressignificar o passado para ganhar um futuro. Pela memória nos colocamos não só em movimento, mas nos tornamos o próprio movimento, gesto humano, para sempre incompleto. Ao fugir para o Brasil, metade dos Brum ganhou uma perna a mais. O N virou M. Mas essa perna a mais era um membro fantasma. Um ganho que revelava uma perda. Essa perna a mais era Giuseppe, assassinado por violar a propriedade sempre privada. Era Teresa morta de tristeza, era uma pátria que preferiu ser perdida, um estar no mundo que já não podia ser. Passou despercebido para os que aqui chegaram porque eram analfabetos. Ao se alfabetizar, reconhecer sua existência na letra, o meu pai descobriu que era um nome errado. Eu nunca pude entrar com uma ação judicial para corrigir o sobrenome porque para mim não é possível amputar essa perna que assinala tanto uma presença quanto uma ausência. A ausência de tudo o que ficou para trás, a presença de tudo o que aconteceu depois. Presença e ausência são, afinal, a essência de todos os nomes. Não posso corrigi-lo porque para mim não é erro, e sim marca. Uma marca que diz mais de mim do que as letras que sobreviveram incólumes à mudança de mundo. Uma marca que, ao ser apagada, se converterá em falta. Quando Pietro Brum atravessou o mar deixando mortos e vivos na margem que se distanciou, ele não poderia ser o mesmo ao alcançar o outro lado. Ele tinha de ser outro, assim como nós que resultamos dessa aventura desesperada. Era imperativo que ele fosse Pietro Brum, e depois até Pedro Brum. Como não há rastro do funcionário displicente que errou o nome do imigrante ao registrar sua chegada nos papéis do governo, posso dar um outro significado mesmo a esse homem que possivelmente fazia o seu trabalho com a mesma dedicação empreendida por grande parte dos servidores públicos de hoje. Agora sei que eu não tenho um nome errado, mas um nome assinalado pelo que viveu. Dei a essa perna não mais um lugar de membro fantasma, mas de travessia. Eu me dedico a inventar um funcionário melancólico e solitário, que à noite devorava livros em um quartinho de pensão no Rio de Janeiro do final do século XIX. Molhava os dedos com a língua para virar as páginas, enquanto a caspa ignorava os trópicos ao cair como neve sobre as palavras. Diante de mais um imigrante destituído de pátria e de letras, devastado por uma separação e uma saudade, ele pensou: esse homem vai precisar de mais uma perna para conseguir andar no Brasil. E poderoso assim de repente,
enfiou a pena no tinteiro e a empunhou com brio. Como eu agora o invento, naquele momento ele inventou um M para mim.